Eu vou fazer uma breve devocional, vou tentar ser bem breve mesmo. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 28. João 8, 28, nós vamos meditar neste versículo essa tarde. E assim diz a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 8, verso 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esse texto tão rico. Ilumina o nosso coração, a nossa mente, para entender essa rica mensagem do Evangelho aqui pregado pelo próprio Jesus. O próprio Jesus. Eu estou vendo aqui que a maioria já fez algum tipo de trabalho evangelístico, né? Eu acho que sim. Acho que todo mundo já fez trabalho evangelístico. E, às vezes, nós nos esforçamos para passar as boas novas do Evangelho de uma forma rebuscada e tentando fazer com que a pessoa entenda racionalmente o que Jesus veio fazer. Rapaz, vamos ver esse texto aqui, que é o próprio Jesus pregando o Evangelho como tem que ser, simples e objetivo. Jesus aqui nesse versículo, ele está demonstrando um plano superior de Deus a todas as coisas, um plano perfeito de Deus para a sua criação depois da queda, né? Qual é o contexto aqui? O contexto aqui, a gente pode ver quando fala assim, disse-lhes, pois, Jesus. Quem é que está dizendo para quem aqui? Disse-lhes, pois, Jesus. Esse disse-lhes, Jesus está conversando com aqueles escribas e fariseus que apresentaram uma mulher adúltera. Um pouquinho antes, aí, no início do capítulo 8, é a passagem da mulher adúltera, né? Que os fariseus, os escribas, apresentam para uma pegadinha para Jesus. Então, Jesus expõe o pecado deles nessa passagem, né? Ele expõe a natureza pecaminosa de todos. E ele estava falando com os maiores religiosos da época, da cultura judaica cristã, né? Fariseus e escribas, né? E, ao mesmo tempo, um pouquinho depois dessa passagem da mulher adúltera, e um pouquinho antes dessa passagem 28, em João 8, 23 e 24, o próprio Jesus, ele se apresenta como o Deus encarnado. Essa que é a essência do Evangelho. Jesus é Deus encarnado. E ele se apresenta lá assim, João 8, 23. E prosseguiu, depois daquela situação. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados. Ele primeiro diz que nós todos somos pecadores e que nós vamos morrer. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Esse eu sou a gente vai ver, porque no texto que a gente leu tem isso lá, né? Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. O que quer dizer isso em verdade? Vamos começar pelo quando levantardes. Esse verbo aí, no original, o levantar, ele tanto significa, remete a uma crucificação, ou seja, a humilhação de Jesus, como a sua própria exaltação. Ou seja, ele, no momento que é crucificado, nós temos que olhar para cima e exaltamos. Então, levantar nesse texto aí significa, quer traduzir a crucificação e, ao mesmo tempo, a exaltação de Jesus. E remete lá a Números 21, 9, quando o povo de Deus murmurador, como nós aqui também, e lá no deserto murmuraram, e Deus mandou as serpentes para acabarem com o povo, e eles reclamaram, Moisés, por favor, ora ao Senhor para acabar com essas serpentes. E Deus mandou que Moisés fizesse uma haste com uma serpente e que levantasse e que todo aquele que tivesse sido mordido pela serpente se olhasse, se contemplasse aquela serpente num cajado, seria curado. E assim foi. Então, esse texto, Jesus está se referindo àquela passagem lá. Levantar e remete àquela serpente de bronze feio. Enfim,
E ele diz que é quando levantardes o Filho do Homem. É a forma que Jesus se referia a ele mesmo, como Filho de Deus, mas encarnado. Deus encarnado, o Filho de um homem, né? Gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher, com a natureza humana, né? Então, é isso que significa quando levantastes o Filho do Homem. A crucificação e exaltação, lembrando lá da passagem do Antigo Testamento, e Filho do Homem é a encarnação de Deus. Então, quando levantastes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, com letra maiúscula, né? E que nada faço por mim mesmo. Esse foi o grande problema dos judeus, porque quem falou que era o eu sou foi o próprio Deus para Moisés. Então, Jesus diz que ele é o eu sou. O eu sou está lá em Êxodo 3,14, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso, Êxodo 3,14. Moisés falando com Deus, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, vai lá para aqueles povos de Israel e diz, eu sou, me mandou. É como Deus se refere a ele mesmo. Ele é. Né? Muita gente fica questionando se Deus existe. Ele é. Né? E Jesus aqui está se referindo a ele próprio, Jesus, como o eu sou. Pô, isso aí arrebentou a cabeça do judeu, né? Monoteísta, né? Só existe um Deus único e tal. E eles não entendiam, nessa altura, a trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando ele diz eu sou, dizendo que ele tinha a natureza divina. E como Moisés lá atrás, ou seja, Moisés, antes disso aqui, 1.400 anos, mais ou menos, 1.500 anos. O Brasil tem 500 anos. Então, antes dessa passagem, Moisés foi um tipo de Cristo, né? Ele foi enviado por Deus para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. Jesus foi enviado por Deus para libertar eu e você, o povo de Deus, da escravidão do pecado. É a mesma lógica. No Antigo Testamento, tudo apontava para Cristo. Eram tipos de Cristo que eram colocados lá. Às vezes eram pessoas, às vezes eram situações. Né? A Arca da Aliança estava apontando para Cristo. A lei, o Pentateuco, tudo apontando para Cristo. E como lá atrás Moisés libertou o povo do Egito, aqui Jesus está se apresentando como eu sou encarnado para tirar o pecado do mundo. E é engraçado que quando você... e eles duvidaram, né? Até a família de Jesus duvidou, até o momento da morte de Jesus, né? Na morte de Jesus, está lá em Mateus, essa passagem, dizendo que Mateus 27:50, dizendo assim, Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E o texto diz que eis que o véu do santuário rasgou, a terra tremeu, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros. É um prenúncio do que será a segunda vinda de Cristo, né? Novo céu e nova terra. Mas aconteceu na morte dele. E um centurião, está lá em Mateus 27:54, e um centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente era o Filho de Deus. A gente está no espaço de 3 anos do ministério de Jesus, ele dizendo que eu sou e quase sendo apedrejado por isso, e a morte dele, o centurião, né, romano, reconhecendo que aquele era o Filho de Deus. Né? Mas então, prossegue Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e nada faço por mim mesmo. Ele estava dentro de um plano maior de Deus Pai. Mas nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Olha que interessante, né? Falo como o Pai me ensinou. Falo a palavra de Deus. Nessa altura não tinha Novo Testamento, era o Antigo Testamento. E Jesus, quando fala assim, falo como o Pai me ensinou, porque ele foi ensinável. Ele assumiu a natureza humana, tanto que ele não sabia perguntar do si, disse que não sabia quando ia terminar, quando ia ser o julgamento, o dia do juízo. Né? Ele assumiu integralmente a natureza humana para poder ser um sacrifício que nos livrasse do nosso pecado. Se fosse qualquer um outro,
não aplacaria a ira de Deus. Teria que ser um outro Deus, o próprio Deus encarnado, Jesus. É isso que ele está falando, é o plano maior. Falo como o Pai me ensinou. Então, ele foi ensinável, né? E a partir da palavra dele que foi gerado o Novo Testamento, né? Isso aqui estava sendo os apóstolos colhendo toda essa história e depois Paulo, um apóstolo feito posteriormente, escreve o Novo Testamento com testemunho de Jesus. Então, está falando sobre a Escritura, quando ele fala o Pai me ensinou. E fala claramente da humanidade, da divindade de Deus, de Jesus, de Deus em Jesus. Olha o que Jesus fala um pouquinho mais, um pouco adiante em João 10, 30. Ele diz assim, eu e o Pai somos um. Isso era uma revolução na época. Como seria hoje, se nós estivéssemos hoje recebendo alguém dizendo que era filho de Deus, Deus encarnado? Hoje a gente conhece a história, eles não conheciam, mas Jesus falou, eu e o Pai somos um, humanidade e divindade de Jesus. Isso traduz o plano perfeito de Deus para resgatar o seu povo depois da queda. Isso só foi possível por misericórdia de Deus, porque era ter acabado lá, quando o homem pecou e o preço do pecado é a morte, como está escrito. Imagina o problema de... Deus não teve problema, isso tudo já estava dentro do plano, por isso que é um plano perfeito, né? Já estava dentro do plano dele, que ele ia resgatar aquele povo dele que ele teve tirado do paraíso, porque pecaram, mas ele queria resgatar o povo dele através de um Redentor, o seu próprio Filho. Essa é a história da Bíblia. É a história da história. É Deus resgatando um povo para chamar de seu por meio de um Redentor, o seu próprio Filho. Essa é a história da história segundo a teologia bíblica, um plano perfeito. E olha como termina aqui, um pouquinho antes, como é que a gente entende a trindade de Deus, o papel de Deus trino na salvação. Um pouquinho antes, em João 5, 24, João 5, 24, está aqui. Aqui também é Jesus falando, depois da cura de um paralítico, e sempre questionavam ele, porque curou no sábado, né? Judaísmo, legalismo, né? E Jesus fala assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A gente sabe, quem ouve a minha palavra, Jesus falando, e crê naquele que me enviou, o Deus Pai, tem a vida eterna, porque creu. E a gente sabe que a gente não crê por nós mesmos. Nós só cremos se o Espírito Santo de Deus fechou a Trindade, né? O trabalho da Trindade no resgate de um povo para herdar a novo céu e nova terra quando o juízo de Deus vier na segunda vinda de Cristo. E aí, a melhor aplicação disso, meus irmãos, além de a gente ser mais objetivo em nosso evangelismo e quando conversar com alguém sobre o que é o evangelho, o que são as boas novas, ou seja, se existem boas novas, porque havia mais novas, né? Que nós morreríamos, mas Jesus morreu por nós. Essa é a grande boa nova. E sem explicar muito, Jesus foi direto ao ponto. Jesus é Deus encarnado. E ele veio para se entregar pelo meu e seu pecado. E esse é um plano maravilhoso. Imagina, para fechar, eu fico pensando isso e peço perdão a Deus, a trindade de Deus, para fazer essa analogia, né? Imagina quando a gente vê aqueles jogos de futebol americano, né? Quando vem, os caras põem a mão assim, um sobre o outro, né? No ombro, assim, e fecha ali para bolar a estratégia. Senhor, me perdoa, mas eu imagino Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo ali. Antes da criação do mundo, na eternidade de Deus. E os três ali falando assim, Deus vira e fala assim, ó, eu vou criar todas as coisas. E o homem vai cair. Nada foge ao controle dele. Jesus, você vai morrer para pagar por esse pecado. Fechado? Fechado. Espírito Santo, você é quem vai tocar no coração das pessoas que eu quiser para crer nessa história, nesse plano fantástico. Fechado? Fechado. Ok? Vamos para o jogo. Bora, e a gente está aqui. E a gente está aqui.
Só falta nessa história fantástica, nesse plano fantástico, o retorno de Cristo. Ou a gente ir antes, né? É o fim do mundo, é a nossa morte. Ou Jesus vir, aí realmente é o fim de todas as coisas. Né? Então, só está faltando isso para que se complete todas as profecias, tudo que está escrito nessa palavra maravilhosa de Deus. Amém? Pai, obrigado pela sua palavra.